Lorena, eu penso assim, olha, se a gente pensar historicamente, aí você pergunta, ele é desvalorizado porque ele é feminino, porque ele acontece dentro de casa? Eu diria assim, sem olhar para a história, a gente não vai entender como é que essa parada aconteceu. Porque, então, houve uma necessidade histórica, quando você vê o surgimento da família nuclear, né, que é um imperativo da modernização capitalista, dado o fato de que, inicialmente, a mão de obra majoritariamente masculina, então você tem aquilo que o Foucault vai chamar do sequestro da mulher para dentro de casa. A Elizabeth Badinter, naquele texto dela sobre o mito do amor materno, trabalhando sobre o campesinato francês e a passagem para a modernidade francesa, que não teve nada a ver com a modernidade inglesa, né? Que a modernidade inglesa vai dar no capitalismo e a francesa no absolutismo. Enfim, aí ela conta um pouco a história das campesinas francesas que vão ser amas de leite, porque amamentar para a aristocracia era um ato menor, vão ser amas de leite das aristocratas, e ela se faz uma pergunta num determinado momento do livro, que é a seguinte: como num intervalo de um século, a mulher que, historicamente, assim, e mesmo na cultura ocidental, desde Grécia e Roma Antiga, é definida humoralmente como instável, incapaz de conter seus próprios impulsos. Por isso, a ideia do pater familias, do homem como tutor dos filhos e da mulher, vem da ideia de que a mulher não consegue se equilibrar sozinha. Isso vem sendo construído culturalmente há muito tempo. Mas como é que no intervalo de um século se consegue transformar a mulher de bruxa, instável, histérica, na rainha do lar? Ela se faz essa pergunta, ela diz: bom, não tem como responder se a gente não entender o imperativo capitalista, da necessidade de algum dos dois, dentro do par, ou masculino ou feminino, ficar com as crianças dentro de casa para fazer o trabalho reprodutivo. Alguém vai ter que fazer isso. Né? Então, se a gente olha que culturalmente, historicamente, já a mulher sempre esteve conectada ao trabalho reprodutivo, ainda que nas sociedades pré-capitalistas, nas sociedades tradicionais, tribais, esse trabalho seja um trabalho que não é por gênero, é um trabalho que é dividido, né, de um modo em geral dentro daquele conjunto populacional. No capitalismo, na história do Ocidente, né, o oikos, a economia doméstica, ela sempre teve associado à inferioridade feminina, à inferioridade intelectual feminina. Né? E eu acho que não por outra razão, quando chegamos na modernidade europeia, na modernização capitalista, a mulher vai ocupar o lugar da dona da casa, de casa. A pergunta da Badinter nunca sai da minha cabeça, mas como é que no intervalo de um século a mulher passa de louca, histérica, destemperada, nananá, para a rainha do lar? Então, essa é uma alquimia ideológica que o capitalismo promove, constrói, para dar conta de uma necessidade estrutural da sua própria reprodução, né? Então, assim, é um trabalho invisível porque é feminino? Sim, fundamentalmente, sim, porque isso foi construído historicamente. Antes da versão do patriarcado moderno, a gente já tinha o patriarcado antigo, então a gente tem muitas versões do patriarcado e a mulher está sempre ocupando o lugar de inferioridade em relação ao homem. Até mesmo, né, e finalizo aqui, na psicanálise, quando a mulher é definida como o segundo sexo, porque ela não tem um falo, ela é desprovida daquilo que efetivamente dá energia e no sentido, né, grego forte, né, produção de vida, ela é capada. A mulher é aquela que não tem o falo. Então, ela é lida como o negativo do masculino. O Fanon vai falar que, de certa forma, a civilização ocidental faz isso com o homem negro. Capam o homem negro também, na medida em que hipersexualizam, capam, né? Não sei se me faço entender, porque o homem negro não é um homem, como diz o Fanon lá no Peles Negras, Máscaras Brancas. Então, os grupos minoritários, entendidos enquanto tal, não quantitativamente, mas enquanto estruturas sociológicas, sempre vão, no final das contas, pagar o serviço braçal, o serviço mais difícil, o serviço que não vai ser visto, o serviço que todo mundo toma por pressuposto. Ora, bolas, é claro que teria que ser assim.
né? E a escravidão vem nesse encalço, já que os negros são subespécie do Homo sapiens sapiens, e as mulheres são subespécies em relação ao gênero masculino. Então, tem uma construção histórica, eu acho, Lorena, que a gente não pode abrir mão sem o quê? Sem essa explicação, a gente não entende por que aconteceu com a mulher, né? Tem um filme na Netflix que é o oposto, né? Há uns 3 anos atrás fez sucesso, que era se os homens tivessem sido socializados para fazerem o trabalho reprodutivo. E é muito interessante ver a inversão dos papéis, né? O incômodo que causa no masculino. É uma pergunta, what if? É uma pergunta que na história não é muito útil, porque não leva a muita coisa, né? Porque a história é o que ela é, mas que eu acho que do ponto de vista da interrogação filosófica, sociológica, vale a pena. E se não tivesse sido o gênero feminino esse subordinado historicamente desde a antiguidade, né? Talvez, então, o trabalho doméstico do oikos tivesse maior valor, maior visibilidade.